Boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você nesse momento a termos uma palavra de oração para nós iniciarmos o momento que temos chamado de momento devocional. Feche os teus olhos, se você puder, e vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te damos graças, porque Tu nos cercas por detrás e por diante, e a Tua mão está sobre nós, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor se envolve conosco. O Senhor passa conosco no vale, bem como está conosco no monte, mas também passa conosco pelo vale. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito que foi derramado possa falar conosco de modo claro, nítido, e que isso traga para o nosso coração alimento, traga para o nosso coração clareza e ao mesmo tempo, Pai, força para seguir adiante, não andando por qualquer caminho, mas andando pelas veredas da justiça, pelos caminhos de retidão. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nesses dias em que quase que diariamente nós somos informados acerca dos casos de pessoas que foram contagiadas pelo vírus Covid-19, e não só ouvimos acerca dos dados, mas nós também ouvimos acerca dos números de mortos. É um tempo em que nós ouvimos muito sobre morte, sobre possibilidade de morte, sobre pessoas que de fato morreram. E de certo modo parece que algumas pessoas se sentem mais, outras menos, se sentem como que cercados ou rondados pela morte. E pensando nisso, eu me lembrei de 3 momentos em que Jesus, especialmente no Evangelho de Marcos, Jesus tenta conversar com os discípulos sobre o fato de que ele iria para Jerusalém e lá ele sofreria, seria julgado e condenado à morte de cruz. E por 3 momentos no Evangelho de Marcos, Jesus tenta conversar com os discípulos sobre isso, sobre o tema do sofrimento e da sua morte, e os discípulos parecem não querer lidar com isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 30 a 32, diz lá que eles não compreendiam bem o que Jesus estava dizendo. Eles tinham medo de perguntar, de tentar buscar um maior esclarecimento acerca do que Jesus estava dizendo. Talvez porque eles tinham uma ideia de um rei que iria triunfar sobre tudo e todos de um modo diferente. E esse triunfo na cabeça dos discípulos, de modo algum, envolvia sofrimento e morte. Há pouco tempo atrás nós celebramos a Páscoa. Mas antes da Páscoa, nós também nos lembramos na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, que Jesus morreu, que Jesus passou pela cruz. Eu quero pensar um pouquinho com você hoje sobre esse assunto. Esse assunto sobre o qual nós não queremos falar, nós não queremos conversar sobre ele. Ainda que quando a gente procura se informar, ligando a TV ou acessando a internet, e a gente procura se informar sobre o Covid-19, a gente acaba ouvindo sobre o assunto morte, através de estatísticas, de números, a gente ouve sobre isso.
e a gente teme. Agora, é interessante como que, assim como os discípulos, nós temos dificuldades para lidar com esse tema, com esse assunto. E eu quero pensar com você sobre dois tipos de mortes que o Evangelho trata, basicamente. Um primeiro tipo é a morte que Jesus sofreria na cruz mesmo. Ele viveria literalmente a experiência da morte, do ser sepultado, do ir para o túmulo, do não estar mais presente com seus discípulos, de perder o fôlego de vida. Jesus vive essa experiência e essa é uma experiência que todo ser humano irá viver. Ainda que nós recusamos a falar sobre isso, a pensar nisso, mas essa é uma experiência que todos têm a segurança que irão passar. Agora, existe um outro tipo de morte que o Evangelho de Marcos e outros evangelistas também falam, que é um convite de Jesus para aquele que quer ser seu discípulo, aquele que quer ser um aprendiz de Jesus. Quando Jesus está indo para Jerusalém para ser julgado, morto, crucificado e morto, ele também diz para os seus seguidores, ou para aqueles que estavam ali, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Esse é um outro tipo de morte. Essa é a morte que, na verdade, é uma condição para todo aquele e aquela que quer ser discípulo de Jesus. Quando Jesus antevê a sua morte na cruz, ele usa essa mesma imagem da cruz para convidar as pessoas que queriam ser seus discípulos, dizendo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. E o que significava cruz? Cruz era sinônimo de morte. Mas não só de morte, mas a cruz também era sinônimo de maldição e era sinônimo de humilhação. Jesus morreu crucificado, por exemplo, entre dois ladrões e salteadores. Porque a morte de cruz não era uma sentença para qualquer pessoa. Era uma sentença para gente da pior espécie naquela época. E é assim que Jesus era visto, como um homem da pior espécie. Mesmo sendo justo, mesmo sendo bom, mesmo sendo misericordioso, ele foi visto como gente da pior espécie. E a morte de Jesus é uma morte humilhante. É uma morte humilhante. E nesse tempo de coronavírus, onde nós ouvimos muito sobre morte, eu quero lembrar você de um convite de Jesus para a gente viver um tipo de morte que implica em mergulhar na morte do nosso eu, que implica em renunciar algumas vezes à nossa vontade, que pode implicar em fazer um caminho ladeira abaixo, um caminho semelhante, por exemplo, a de Naamã. Quando ele vai ao profeta, o profeta não recebe com honrarias e diz para ele descer o Jordão. E ele se sente humilhado, porque era acostumado a recepções calorosas e pomposas e recepções dignas de um oficial do exército como era Naamã. Mas não foi essa recepção que o profeta deu a ele. E ele se sente humilhado. Mas o caminho da humilhação que Naamã percorreu, descendo ao Jordão, é também o caminho da cura. A mensagem do Evangelho parece um paradoxo. Existe um tipo de morte que tem a ver com humilhação, que é também o caminho da nossa cura. E é
é esse tipo de morte que Jesus quer que a gente viva. Uma morte que implica também em humilhação, que implica em abrir mão da reputação e cuidar de fato do nosso coração, do nosso caráter. E nessa trajetória de humilhação, a cura. Naamã foi curado da sua lepra. Naamã foi curado da sua lepra. E nós carregamos algumas lepras, nós carregamos algumas doenças. Talvez não uma doença de pele, uma doença visível, mas uma doença no coração. E a cura pode implicar em fazer um percurso de humilhação. Eu quero convidar você para orar nesse instante. Você que deseja vivenciar um outro tipo de morte. Você que quer dizer para Jesus assim: eu quero tomar a minha cruz. Eu quero fazer esse trajeto de ladeira abaixo. Esse trajeto que pode implicar em humilhação, mas que também é um trajeto de cura. Eu convido você a fechar os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque nesse tempo onde ouvimos tanto sobre morte, o Senhor nos convida a viver uma morte que implica que redunda ou que resulta em cura. Uma morte que implica em humilhação, que implica em quebrantamento, que implica em reconhecer nossos limites, nossas falhas, nossa arrogância, nossa prepotência. Um caminho, Senhor, de humilhar-se, mas um caminho que resulta em cura, em transformação. Um caminho que nos faz, como Naamã, mergulhar no Jordão, mas nos reerguer curados pelo poder do Teu nome. Que a Tua mão seja sobre cada vida, Senhor, curando, restaurando, e que o Senhor renove no nosso coração cada dia o compromisso de tomar a nossa cruz e seguirmos como Teus discípulos para a glória do Teu nome. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça nessa trajetória de seguir Jesus, de andar com Ele, aprender dele. Um abraço, que Deus te abençoe.